Vocês que me acompanham aqui nesse canal focado em cirurgia plástica, olha que é só para quem realmente quer saber tudo sobre esse universo da cirurgia plástica, hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, bastante curioso. Olha, muito possivelmente, aí vou dizer, pelo menos uns 30, 40% das mulheres vão passar por uma situação dessa durante a vida, que é justamente sobre a segunda lipoaspiração. Será que ela é diferente da primeira lipoaspiração? E por quê? Então é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes da gente começar, você vai me sentar o dedinho aí no compartilhar, já vai mandar para aquela amiga que comentou com você que quer fazer uma lipoaspiração, ou aquele amigo mais vaidoso que está pensando na lipo, principalmente na lipo HD, para ficar com aquele tronco malhado. Enfim, manda, curte e me segue para não perder todas as informações nesse canal sobre cirurgia plástica, autoestima, beleza? Então vamos lá falar sobre a segunda lipoaspiração. Roda a vinheta. Vamos lá, meus queridos. Então é o seguinte, segunda lipoaspiração, por que ela é diferente da primeira lipoaspiração? Olha só, uma lipoaspiração, a gente já trocou ideia sobre isso. Quando a gente tira tecido gorduroso, existe um processo de cicatrização ali por baixo. Então existem cicatrizes que ficam a longo prazo naquele tecido gorduroso. Por exemplo, fibroses. Fica um tecido um pouquinho mais duro, tô querendo dizer. Obviamente, numa segunda lipoaspiração, a gente vai acabar encontrando mais resistência nesses tecidos que foram ou que já passaram por um processo inicial de cicatrização. Então, naturalmente, a gente vai encontrar um pouco mais de dificuldade em trabalhar nesses tecidos, seja por fibroses, seja por própria resistência, ou por um tecido mais duro, ou mesmo muitas vezes até por irregularidades que ficaram de outras lipoaspirações. Olha só, então é importante uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, digo muito em rede social quando me perguntam sobre esse tema: a melhor chance que você tem de ter um belo de um resultado de uma lipoaspiração é na sua primeira lipoaspiração. Então valorize a sua primeira, digamos, o seu primeiro procedimento, escolha bem, decida bem, cuide do seu pós-operatório, porque naturalmente as segundas lipoaspirações vão ser um pouquinho mais difíceis e mais trabalhosas, tá? Então, óbvio. Então, poxa, doutor, então se eu tiver uma segunda, terceira lipoaspiração, quarta lipoaspiração, será que não dá para fazer outras lipoaspirações? Não. Tecnicamente, obviamente que dá. A gente consegue fazer, só que a gente encontra muito mais dificuldade de trabalhar do que na primeira vez, Na primeira vez a gente tem um tecido mais livre, um tecido, digamos, mais frouxo, sem tanta resistência, uma gordurinha normalmente vai vir mais amarelinha. No segundo, terceira, quarta lipoaspiração a gente vai ter mais resistência, um pouco mais de sangramento e, digamos, a lipo vai render menos, A gente vai acabar ocasionando mais trauma e acabar tendo um pouco menos de resultado que a gente teve na primeira lipoaspiração, certo? Mas é óbvio, a gente hoje tem algumas tecnologias que podem nos ajudar nessas segundas, terceiras, quinta lipoaspirações. Por exemplo, um deles é o Vaser, que é um dispositivo que emulsifica, solta a gordura, libera o tecido para ser lipoaspirado, Então, esse tipo de tecnologia, por exemplo, ele é muito interessante nas lipoaspirações secundárias, terciárias, quaternárias, porque a gente consegue liberar um pouco mais o tecido e ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar. Óbvio, vibrolipoaspiradores também nos ajudam a trabalhar no tecido. E aí é importante que vocês saibam, que o uso dessas tecnologias também vai ajudar o cirurgião, e vocês em relação à segurança. Porque imagina só um tecido muito duro, muito resistente, o cirurgião ali precisa fazer muita força algumas vezes e pode ter uma chance um pouco maior ali de agredir um tecido que não deveria, agredir mais a musculatura, ou muitas vezes até, ou quer dizer, raramente, o risco das famosas perfurações aí que vocês temem, tanto mais, graças a Deus, são extremamente raras. Mas olha só, é óbvio, Se a gente tem um tecido mais frouxinho, a gente tem mais facilidade de trabalhar. Existem também, nas lipoaspirações secundárias e terciárias e quaternárias, mais irregularidade, Justamente por conta dessas cirurgias anteriores, o tecido ele não está normalmente uniforme, ele está mais irregular. Então a gente encontra muito mais dificuldade também de deixar
deixar um belo de um resultado, né? Muitas vezes. E aí entra um dos motivos de eu não gostar tanto das hidrolipos, por exemplo, que o cirurgião acaba mexendo várias vezes naquele mesmo tecido para ter um pouco mais de resultado. E aí entra um monte de processo cicatricial, muita fibrose, muita irregularidade muitas vezes, e aí as outras lipoaspirações ficam muito mais difíceis. Então, volta lá aquela recomendação que eu disse para vocês, valorizem a primeira decisão, tá? E óbvio, a segunda, a terceira decisão também vai ser muito importante, principalmente se vocês, né, optarem por cirurgiões que se especializaram mais na cirurgia de contorno corporal, nas lipoaspirações, e que muitas vezes vão utilizar essas tecnologias que vão oferecer mais segurança para vocês. Certo? Vocês entenderam, gente? Olha só, não quer dizer que não seja possível, que assim, é muito mais difícil. Não, é possível a gente fazer segundas, terceiras, quarta lipoaspiração, enfim, fazer várias lipoaspirações, mas como eu disse, a gente acaba tendo mais dificuldade conforme vão sucedendo as outras lipoaspirações. Certo, meu povo? Valorizem a primeira decisão de vocês, escolham bem o profissional, colham muitas informações, evitem a escolha sempre fundamentada no preço. Isso é um problema terrível, porque obviamente o cirurgião que vai investir muito naquilo que ele entrega para você, ele não consegue cobrar baratinho, né? Então, essa é uma das coisas mais importantes que vocês precisam entender na hora que vão escolher ali a sua cirurgia de contorno corporal, suas lipoaspirações. Certo, meus queridos? Falamos um pouco sobre as lipoaspirações secundárias, como elas interferem ou acontecem com um pouco mais de dificuldade. Deixa aqui a sua dúvida, se você já passou por alguma lipoaspiração quaternária, já fez a sua lipo, ficou com alguma flacidez, irregularidade, conta aqui para mim nos comentários o que você sentiu dificuldade, o que você faria diferente caso fosse fazer uma outra lipoaspiração. É sempre um prazer ajudar vocês nessa caminhada sobre beleza e autoestima e sempre buscando a melhor informação. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!